Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com os amados irmãos. Queremos louvar a Deus nesta noite por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos produzindo este trabalho para estar assim levando a nossa voz e o culto, ainda que desta forma, aos amados irmãos em Cristo Jesus. O tema da mensagem desta noite, nós vamos falar sobre Cristo vem. Cristo vem, prepara-te. Cristo vem, prepara-te. E o tema, o texto que nós estaremos baseando, a mensagem desta noite, está no livro de Apocalipse, capítulo 16. E vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 15. E neste versículo lemos: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós chegamos ao trono da Tua graça por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amado Filho, para pedir o perdão dos nossos pecados, suplicar a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Pedir agora, Pai, a Tua direção para a mensagem da palavra do Senhor, que o Senhor esteja dando entendimento ao Teu Filho, que fala contigo neste momento, despindo-o da carne e do sangue, para que o Teu servo fale, ó Deus, segundo o querer e a vontade do Senhor. Abençoa também os corações dos irmãos que estarão ouvindo a Tua palavra, e que o Teu Santo e Bom Espírito nos dê o bom entendimento das sagradas Escrituras, para que, assim, meu Deus, possamos crescer para o louvor e glória do nome do Senhor. Dá-nos a Tua bênção e dá-nos a Tua direção, na condução deste trabalho, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu amado Filho, nós te oramos e te agradecemos agora e para todos sempre. Amém. Bem, amados irmãos, a mensagem desta noite, ela estará centrada e vamos discorrer numa necessidade que nós temos acompanhado no nosso ministério como pastor. Nós temos visto muitas vezes situações de indecisões, de indefinição, de desconhecimento, de dúvidas acerca deste tema que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. No campo do conhecimento teológico, enfrentamos um embate milenar, um embate espiritual milenar sobre este tema. Para servos de Deus, fiéis, sinceros, sérios, nosso Senhor Jesus Cristo não virá arrebatar a sua igreja para tirá-la da tribulação que recairá sobre este mundo. São pessoas servas de Deus, são pessoas sinceras, são pessoas fiéis a Deus, mas elas entendem que Jesus não virá a buscar a sua igreja para tirá-la da tribulação que recairá sobre este mundo. Para servos de Deus também fiéis, também sinceros na sua fé, sérios na sua fé e conduta espiritual, Cristo virá a arrebatar aos seus servos no tempo que antecederá a era da tribulação, para levá-los consigo à glória. Para servos de Deus, a igreja de Cristo, fiel ao Senhor, não conhecerá as aflições e dores da tribulação, enquanto que para outros servos de Deus, a igreja de Cristo, fiel ao Senhor, haverá de passar conjuntamente com os ímpios pelos processos aflitivos da era da tribulação que recairá sobre a terra. Essas escolas do pensamento teológico, e aí nós temos os amilenistas, os pré-milenistas, pós-milenistas, temos ainda até aqueles que creem e pregam que não haverá milênio, Então são os amilenistas. Mas enfim, o que nos diz a palavra? O que temos na palavra de Deus sobre esse assunto? O que temos na palavra de Deus para abalizar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, para nos alimentarmos na esperança espiritual das nossas vidas? Em qual direção haveremos de depositar a nossa fé e confiança nas Sagradas Escrituras? Qual seria o molde, ou o perfil, ou o indicativo que encontraremos na palavra de Deus para buscarmos depositar a nossa fé e confiança real na palavra do Senhor? Então seria baseado nos argumentos
de tal ou tal escola teológica que deveríamos abalizar a nossa fé, ou baseado nos argumentos de doutor ou de doutor fulano de tal, é que nós vamos abalizar nossos entendimentos. Ou vamos basear nosso entendimento nos argumentos reais, entre aspas, de líderes espirituais, pessoas que têm disseminado o seu ponto de vista, o seu pensamento, e que têm muitas vezes imposto a outros a sua maneira de pensar e o seu entendimento. Mas, ou será que deveríamos basear a nossa fé, nortear a nossa fé nos argumentos contidos nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus? Meu apelo é no sentido de que direcionemos a nossa fé e confiança espiritual nas santas promessas do nosso Deus, através dos enunciados da santa palavra de Deus, que é a Bíblia. E com efeito, a palavra de Deus irá nos dizer que o Senhor virá e todo olho verá, está na Bíblia. Apocalipse capítulo 19, Jesus vem, ele vem coroado e todo olho verá. E preste atenção, a mesma Bíblia irá nos dizer que Cristo virá e que ninguém o verá. A Bíblia nos diz que ele vem e que todo olho verá. E a mesma Bíblia nos diz que Cristo vem e que ninguém o verá. A Bíblia vai nos dizer que os céus se abrirão e o Senhor aparecerá montado num cavalo branco, com os exércitos celestiais a segui-lo, coroado e com a insígnia estampada no seu manto e na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse, você pode, capítulo 19, lá do versículo 10 em diante, está na palavra de Deus. Mas também, esta mesma Bíblia lá vai nos dizer em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 a 18, diz na palavra de Deus que o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, diz o apóstolo Paulo, seremos transformados e arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. É a mesma Bíblia, é a mesma Bíblia que nos diz uma coisa, ela nos diz outra coisa. E daí qual o entendimento que nós tiramos nesta noite? A Bíblia retrata, portanto, para nós dois eventos distintos. E nós temos, o primeiro é esse que Paulo descreve, o arrebatamento da igreja. O segundo é a vinda gloriosa do Senhor. Livro de Atos, capítulo 1, versículos 5 a 11, nós temos ali o relato da ascensão do Senhor Jesus Cristo aos céus, e diz que quando Jesus acaba de dar as últimas instruções aos seus discípulos, o Senhor é levado aos céus, e ele começa a levitar, ele começa a subir. Atos 1, Jesus está falando aos seus discípulos, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então nós temos aqui um relato da ascensão do Senhor Jesus Cristo aos céus. E quem viu tal fato acontecer? A resposta: somente os discípulos do Senhor Jesus. Os versículos 10 e 11 diz que enquanto ele estava extasiado olhando para as nuvens, onde o Senhor desapareceu, chegaram a ele dois anjos que lhes disseram que assim como eles viram Jesus ser recebido nos céus,
Jesus voltará. Jesus voltará, ele vem para a sua igreja, ele vem para os seus servos. Há um primeiro momento em que o Senhor Jesus vem para os seus. E no segundo momento, nesse primeiro momento ninguém o verá. E a gente vai chegar, vai fazer a amostragem nesta mensagem ainda, nesta noite, né? No primeiro momento ele vem para os seus e ele não vem aqui na terra. Jesus não será visto porque não é seu servo. Jesus não será visto por todas as pessoas da terra. E apenas nós, aqueles que sobre quem estará o propósito do Senhor sobre as nossas vidas, seremos tomados da terra, arrebatados a encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. É o que está na palavra de Deus. Esse é o primeiro momento. Aquele outro momento é quando lá em Apocalipse capítulo 19, já consumadas todas as coisas, Jesus vem para estabelecer o seu reino para o milênio, né? Então, assim como para o céu vistes ir, ele voltará. Ou seja, ele vem para os seus. E no tempo certo, ele virá para o mundo inteiro. Quando o Senhor trata sobre as virgens prudentes e as virgens loucas, quando ele fala sobre o servo fiel e o servo mau e negligente, quando Jesus fala sobre o servo que será separado pelo Senhor e deixado com os hipócritas, os dois que estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Os dois que estarão na cama, né? O casal que estará na cama, um será tomado e o outro será deixado. Então, estas situações não têm referência com a vinda triunfal de Cristo, quando os céus se abrirão e todos verão o sinal do Filho do Homem. A Bíblia diz que todos verão. Quando Jesus vier, lá em Apocalipse capítulo 19, todo olho verá, todas as pessoas em toda a face da terra verá o Senhor Jesus vir sobre as nuvens dos céus. Então, esta vinda que aguardamos, o arrebatamento, tão contestado, tão debatido, crido por alguns, descrido por outros, mas ele é real. O arrebatamento vai acontecer, a igreja precisa estar preparada, os servos do Senhor Jesus precisam se prepararem para este momento, porque a palavra de Deus é clara para nós. Essas advertências têm correlação com o dia que o Senhor virá secretamente buscar os seus servos. E a Bíblia diz que ele estará nas nuvens, né? Aguardando aos seus servos fiéis. Eu vou ler Lucas capítulo 17, versículos 34 a 37, porque é uma passagem própria e muito importante ser lida sobre este assunto. Lucas 17, versículos 34 ao versículo 37, nós temos assim na palavra de Deus: digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, Jesus falando, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo disseram-lhe: Senhor, onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Paulo não escreveu uma invenção da sua cabeça, mas um ensino ditado pelo Espírito Santo, que é o Espírito do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é o Senhor Jesus em espírito. E qual a base bíblica para o arrebatamento? Por quê? De onde vem então, qual o princípio, qual a importância, qual a semântica do arrebatamento para as nossas vidas e por que o arrebatamento é imprescindível e necessário? O arrebatamento tem o seu princípio e base na fidelidade e justiça divinas. Eu vou repetir para você não se esquecer. O arrebatamento tem o seu princípio e base na fidelidade e justiça divinas. No livro de Gênesis capítulo 18, versículos 23 a 26, a palavra de Deus vai nos dizer que quando vieram 3 anjos a Abraão, e um dos anjos foi falar com Abraão e foi falar com ele acerca de Sodoma e foi contar a ele, dizer a ele que Sodoma seria destruída, e quando Abraão ouviu acerca da destruição de Sodoma, o coração de Abraão começou a palpitar
E Abraão se preocupou, porque em Sodoma tinha alguém muito importante para Abraão. Lá versículos Gênesis 18, 23 a 26, no versículo 23 e diante, então, e chegou-se Abraão dizendo, ele chegou-se ao Senhor, né? Versículo 22, então viraram aqueles homens, os rostos dali foram para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti não faria justiça o juiz de toda a terra? Arrebatamento vem porque Deus é fiel, Deus é justo. Amém? Deus é justo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nosso Deus é um Deus de infinita justiça e misericórdia. Abraão queria perguntar ao Senhor assim, ó, vem cá, Senhor, e Ló? Ele queria fazer essa pergunta a Deus, ao anjo do Senhor que estava ali, ao Senhor que estava diante dele, e Ló, né? Mas ele não perguntou, nem o Senhor lhe disse o que faria Ló. Ele não perguntou por Ló, o Senhor também não lhe respondeu acerca de Ló. Mas o que é que aconteceu? Os dois anjos já seguiam em direção a Sodoma. E qual era a missão deles, dos dois anjos? Resgatar a Ló, um Deus justo e fiel, que aborrece ao pecado, porém ama aos pecadores, e ama de maneira extrema aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Deus é fiel. Não pense que nosso Deus é Deus de injustiça, que Deus não é justo. Não procure nem queira que Deus cometa injustiça, porque Deus é santo, Deus é justo. O arrebatamento vem exatamente atendendo à justiça do nosso Deus. Jesus vem resgatar os seus filhos, aqueles que clamam pelo seu santo nome, aqueles que sofrem do mundo, né, as agruras do mundo em função do nome do Senhor Jesus, do amor dos nossos corações por nosso Senhor Jesus Cristo, da fé em nossos corações pelo Senhor Jesus. Então ele vem tratar conosco antes que a sua justiça, que a ira do nosso Deus se derrame sobre a terra, né? Então os anjos estavam já indo a Sodoma buscar a Ló, né? Porque Deus nos ama, e Deus ama de maneira extrema aqueles que o amam e que guardam os seus mandamentos. Deus jamais justiçará seus servos com os ímpios, porquanto o ímpio é ímpio e servos do Senhor são servos do Senhor. É por isso que podemos ter certeza inefável, o Senhor virá nos tirar antes do caos sobre este mundo, antes do caos descer, porque após o arrebatamento virá a era da tribulação, e a era da tribulação é a era de juízos. Antes que a mão de Deus desça sobre a humanidade desse tempo, Deus, o Senhor Jesus, vem arrebatar os seus servos. O arrebatamento é também um fato que significará o fechamento da era da graça. Com o arrebatamento encerra-se o tempo da salvação pela fé em Cristo Jesus. O tempo acabou, o tempo passou, e quem vai dizer que esse tempo acabou será o ato do arrebatamento, né? E o acontecimento visível do arrebatamento abrirá para quem não participar dele de maneira positiva o entendimento que se encontra partícipe de uma nova era. E que era esta? A era da tribulação. Se o arrebatamento acontecer numa segunda-feira, na terça-feira o mundo já estará adentrado na era da tribulação. O arrebatamento é algo que deve preocupar aqueles que conhecem a palavra de Deus ou aqueles que não conhecem a palavra de Deus. E a resposta é: ele deve preocupar a todos. O arrebatamento é um assunto, é um tema que deve ser alvo de preocupação de todos os habitantes na face da terra. Agora, os ímpios não têm dimensão nem conhecimento desse fenômeno espiritual que se encontra a caminho. E o crente sabe, ele sabe, ele tem algum conhecimento sobre esta dinâmica, ele tem algum entendimento acerca desse assunto.
Alguns têm dado crédito e também, embora desobedientes, mas eles sabem que a igreja será arrebatada e ele crê, lá no seu coração ele crê que a igreja será arrebatada. Outros não acreditam que tal coisa irá acontecer. E muitas vezes eles estão dentro das igrejas, arrolados como membros, mas não creem. Se não creem, não são salvos. Que a Bíblia nos diz o quê? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, se a pessoa não crê, é porque verdadeiramente a fé não adentrou ao seu coração. E eles irão pagar um preço caro. Mas o Senhor arrebatará os seus servos. Ele vem a buscar os seus servos, né? Vem buscar os seus filhos, antes de fazer descer sobre este mundo os juízos divinos que vêm com a era da tribulação. A tribulação é um tempo de juízos divinos que se abaterão sobre este planeta. Os homens têm ofendido a Deus, os homens têm zombado de Deus, os homens têm escarnecido de Deus. O Senhor Jesus, quando fala em Mateus capítulo 24, que perguntaram quando seria o final dos tempos e que sinal haveria do fim do mundo, Jesus fala de algumas coisas que aconteceriam, muitas das coisas estamos vendo aí, e tem uma delas que é terrível, que é a apostasia. Nós estamos adentrados numa era terrível, na era de desmando, na era de inércia espiritual. Nós estamos adentrados na era também que as pessoas têm desdenhado de Deus, têm voltado as costas contra Deus, têm zombado da graça do Senhor, da santidade do Senhor, dos céus. Nós estamos num tempo onde as pessoas têm buscado muito mais o prazer, a orgia, a satisfação pessoal do que a glória do nosso Deus. E vai chegando o tempo em que esse cerco irá fechar, e Jesus vai arrebatar os seus servos, e Deus vai tratar com estas pessoas, elas tratarão com Deus. Após o arrebatamento vem a era da tribulação, que será uma era de juízos, tempo de juízos divinos, que se abaterão sobre este mundo e sobre esta terra. A palavra de Deus afirma que na era da tribulação, os homens serão tomados de pavor em virtude das coisas terríveis que presenciarão, motivadas pela ira de Deus contra as atitudes dos seres humanos em vilipendiarem a santidade do Senhor. Talvez os ímpios, os pecadores, estão pensando que Deus está inerte nos céus. As pessoas talvez pensam que Deus não tem mais poder, que o homem evoluiu de tal maneira que o homem por si mesmo, ele traça o seu destino, ele toma a direção da sua vida, ele dá à sua vida a direção que ele entende que pode dar, como dizendo a Deus, se saia, que nós não queremos mais saber da relação contigo. Mas é necessário entender, Deus está no seu santo céu, e no tempo certo, Deus irá tratar com os homens, e Deus não tratará com o ímpio conjuntamente com os seus servos. O arrebatamento, não creia que o arrebatamento não vai acontecer, porque é necessário que ele aconteça, porque Deus é justo. E se você e eu, que somos servos de Deus, temos buscado viver a nossa vida para a glória do Senhor, temos sofrido do mundo, muitas vezes a chacota, temos sofrido a perseguição, temos sofrido do mundo a intolerância, temos sofrido do mundo a rejeição, por amor a Jesus. E depois Jesus então faz descer o juízo contra os ímpios e contra mim e contra você. Haveria a injustiça de Deus para conosco. O nosso Deus é fiel, Deus é justo. Ele vem buscar os seus servos. No tempo antigo, a Bíblia diz que quando Deus fez descer, inundou a terra com as águas do dilúvio, diz lá na palavra de Deus, Gênesis capítulo 6, que Moisés andava com Deus, Noé andava com Deus em todas as suas gerações, e Noé era um varão justo. E aí Deus vem a Noé, e Deus diz a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, mas contigo estabelecerei o meu pacto.
A tormenta do dilúvio levou todo o fôlego de vida que existia sobre a face da terra, menos a Noé, a sua mulher, seus 3 filhos e as suas noras e os animais que estavam guardados por Deus na arca, juntamente com Noé e sua família. Deus os poupou. Então vai chegando a hora em que Deus vai trazer o juízo sobre a terra. Vem chegando o momento em que a ira de Deus será conhecida pelos homens. O irmão sabe o que vai acontecer na tribulação? Vai se levantar um estágio de mortandade como o mundo nunca viu. Na tribulação nós teremos, você está vendo aí a questão do efeito estufa, e vamos trabalhar, vamos melhorar, vamos controlar, não vai controlar nada. O sol ele vai aquecer a cada ano, e já estamos perto. E quando chegar nesse momento, quando chegar nesse tempo aí, o sol terá um excesso de calorias sobre a terra. Na primeira parte da tribulação, nos 3 anos e meio iniciais, ele vai queimar a terra, não vai devastar. Na segunda parte da tribulação é que ele vai devastar todo o verde da terra. Você sabe que está na palavra de Deus, a estrela cairá sobre a fonte das águas, e as águas se tornarão amargas. O nome da estrela é Absinto, e elas se tornarão amargas, e os homens morrerão por radiação atômica. A palavra de Deus nos fala que as águas se transformarão em sangue. Primeiramente, 1/3 das águas da terra. No final da tribulação, todas as águas da terra. E diz que eles vão procurar água para beber e só terá sangue. E João diz que ouviu o anjo das águas que dizia: justo és, ó Senhor, porquanto eles derramaram o sangue dos teus servos, os profetas, também lhe deste sangue a beber, porquanto disto são merecedores. Você acha que eu e você, servos de Deus, estaria no meio de uma maldição dessa? Depois de você confessar Jesus como Senhor e Salvador, abrir teu coração e receber a graça de Deus, aceitando Cristo no teu coração, e Deus iria lhe botar numa situação dessa. Diz que o sol vai explodir, e os homens, ele vai abrasar os homens com grandes calores, e diz que os homens morderão as suas línguas de dor. Você acha que eu e você vão estar nesse bolo? Nós respeitamos o pensamento de cada qual, quando a subjetividade do pensamento, muitas pessoas não conseguem tratar a questão da subjetividade. Por quê? Porque às vezes eu tenho um pensamento, que o pensamento é subjetivo, e eu quero impor ao outro o meu pensamento. Esse não é o princípio, não é o comportamento correto, real. O comportamento é você entender que é subjetividade, é o pensamento do outro. Ainda que você não concorde, é o meu pensamento, você pode não concordar, você pode ouvir essa mensagem e dizer assim: mas eu não concordo que Jesus vem primeiro arrebatar os servos dele, e que depois, lá no finalzinho, é que Jesus vem para que todo olho possa vê-lo. Mas é o que está na Bíblia. E se eu ler a palavra de Deus para você, eu posso mostrar Jesus dizendo que ele vai, em Mateus capítulo 13, ele fala lá, que dará ordem aos seus anjos, os quais colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e então o arrebatamento, os anjos farão a colheita. Então não foi Paulo que inventou, não é invencionista de Paulo. Ainda que exista disparidade de pensamento, de entendimento entre os homens, mas o que está disposto na palavra de Deus é isso. Jesus vem buscar a sua igreja, porque nós temos um exemplo lá no mundo antigo. Deus tirou Noé. Nós temos lá no mundo antigo, lá em Sodoma, Deus mandou buscar Ló. Ló não morreu na maldição de Sodoma. E nos nossos dias Jesus vai tirar os seus servos, vai tirar a sua igreja. O arrebatamento nos chama para o entendimento da necessidade de estarmos preparados, Ele está a caminho. E é necessário, irmão, que você esteja preparado. É necessário que cada um de nós estejamos preocupados. Aí irmão vai me dizer assim: pastor, mas não diz que a salvação não se perde. A salvação não se perde, está na palavra de Deus. Mas você precisa viver a sua vida
dentro do padrão do Evangelho de Jesus. Se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, você precisa se preocupar em glorificar o nome do Senhor Jesus com a sua vida. Porque aqui em Mateus 24 ele diz que se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os conservos, e a comer e a beber com os ébrios, ele virá o Senhor daquele servo no dia que ele não sabe, na hora que ele não espera, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ele diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Então se prepare. O Senhor vem a buscar os seus servos antes do tempo dos juízos que se abaterão na terra inteira. Se nesta noite você ouviu esta mensagem e se encontra despreparado para a vinda do Senhor arrebatar seus servos, o meu conselho, prepara-te. Procura se preparar. Se você está fora dos caminhos de Deus, procura voltar para os caminhos do Senhor. Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, talvez você esteja me vendo, me ouvindo agora nessa mensagem, ainda não é um crente em Jesus, não é uma crente em Jesus. Abre o teu coração, aceita Jesus enquanto é tempo. Jesus poderá arrebatar a igreja hoje. Jesus poderá arrebatar a igreja nesse momento, como eu estou pregando esta mensagem. Poderá ser esta semana. Enquanto nós estamos querendo que a pandemia acabe para darmos continuidade às nossas vidas, talvez nem voltemos. Jesus poderá nos arrebatar e já vamos direto para a glória. Esteja preparado. Esse é o meu conselho. Este é o meu apelo nesta noite. Prepara-te, porque Jesus vem depressa. Amém? Que Deus em Cristo nesta noite nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós queremos agora agradecer ao Senhor por esta oportunidade concedida de estarmos aqui apregoando a Tua Santa Palavra. Eu te peço, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por aqueles que a ouviram, se porventura tem alguém, ó Deus, necessitando da graça e da misericórdia do Senhor, entra, meu Deus, com a Tua providência, remove o mal, Deus, traz a cura física e espiritual nas vidas, nos corações, para que o nome do Senhor seja glorificado em cada um de nós. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua direção, olha, Pai, para nós, com o olhar de misericórdia e anima-nos cada dia, para que estejamos mais e mais firmes na fé, aguardando a bem-aventurada volta do Senhor. Dá-nos a Tua bênção e a Tua direção, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu amado Filho, é que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus assim nos abençoe, Deus continue dando graça nas vidas e nos corações dos amados irmãos.